Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E finalmente, hein, vai chover dinheiro no Santos nos próximos dias. E eu vou falar para você quais são os jogadores que estão envolvidos em negociações milionárias e que o Santos pode receber uma boa quantia. Bem, vamos à primeira das informações. O primeiro jogador que pode render aí milhões ao Santos na próxima janela de transferências é o Rodrigo. Sim, o Rodrigo que neste momento atua com a camisa do Real Madrid. O Santos, que é o clube revelador do Rodrigo, tem direito a 5% das negociações aí envolvendo este jogador. E a imprensa espanhola tem noticiado nos últimos dias que nessa próxima janela de transferências, agora do meio do ano, o Rodrigo deve sair do Real Madrid. Dois times são os principais interessados no jogador: o Arsenal da Inglaterra e o Manchester City. O Manchester City também é um time que tem interesse em contratar o jogador. O Real Madrid quer, para negociar o Rodrigo, a bagatela de 100 milhões de euros. É muito dinheiro, hein? 100 milhões de euros, o que daria aí cerca de 600 milhões de reais no dia de hoje, na cotação do euro. Desses 600 milhões de reais, o Santos, caso o Real Madrid feche uma negociação do Rodrigo para um desses dois times nessa próxima janela, o Santos tem direito a 30 milhões de reais. E, poxa, é isso que é interessante, né? Você vê que o Santos, como a base do Santos é uma base forte. Mesmo um jogador que hoje já não atua mais com a camisa do Peixe, pode render ao Santos um valor milionário. Isso mostra que o Santos precisa investir muito mais na base do que tem investido nesses últimos anos. Então, o Santos deve ganhar aí 30 milhões de reais caso o Real Madrid consiga efetuar essa venda aí por 100 milhões de euros ou 600 milhões de reais nessa próxima janela. Vamos torcer aí para que, de fato, o Rodrigo, se ele for para um desses times, o Santos já consiga ver essa grana caindo no cofre, né? Outro jogador que pode render aí um bom valor ao Peixe ainda nesse meio de ano é o Jair. O Jair, zagueiro do Botafogo, que saiu recentemente do Santos e ele vai ser vendido ainda nessa janela. Ele só não deve sair agora, antes do Mundial de Clubes. Então, após o Mundial, o Botafogo deve concluir a venda. O Jair, ele será negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Não foram ainda revelados os valores dessa negociação, mas o Santos tem, além dos 5% por ser o clube formador do atleta, o Santos também tem, foi isso negociado em contrato, quando o Santos fez a venda para o Botafogo, o Santos negociou ali para que ele permanecesse com 10% da mais-valia. Perdão, que seria 10% da mais-valia. Então, do que o Botafogo lucrar com essa venda, o Santos tem direito a 10%. O Botafogo que fez a contratação dele por cerca de 8,5 milhões de euros. E digamos aí que o Botafogo consiga efetuar essa venda por cerca aí de 12 milhões de euros. Então o Santos teria 10% desse lucro aí de 3 milhões e meio de euros. Então, tudo bem que não vai ser o mesmo valor aí que o Santos deve lucrar com o Rodrigo, com a venda do Rodrigo, mas o Santos deve pintar aí nos cofres do Santos, pelo menos com essa negociação do Jair para o clube inglês, cerca aí de 5 a 7 milhões de reais. Então, o Santos deve receber aí uma grande quantia por jogadores que nem estão no clube, novamente reforçando o quão importante é a base do Santos. Só que algo interessante que me chama a atenção nessa negociação é que o Botafogo deve vender o Jair ao Nottingham Forest por aquilo que o Santos gostaria de receber na venda para o Botafogo ou para qualquer outro time de fora do Brasil. Para você ver como o Santos negocia mal, né? O Santos negocia tão mal, mas tão mal, que perdeu a oportunidade de vender esse grande jogador, porque o Jair vai se tornar um grande zagueiro e muito em breve você vai vê-lo com a camisa da seleção brasileira. Aí o passe dele vai lá em cima e o Santos, que tinha a oportunidade de ganhar um bom dinheiro com isso, vai ficar apenas chupando o dedo e só recebendo essas migalhas aí de 5% nas negociações. Bem, e a última informação do dia, e não menos importante, é de que o Soteldo, e eu espero que seja a última vez que eu falo o nome desse jogador aqui no canal, o Soteldo pediu para sair. Ele ligou ali para o Marcelo Teixeira, inclusive isso foi noticiado hoje pelo UOL. O Soteldo ligou para o Marcelo Teixeira e pediu para sair. Então, ele disse ainda, inclusive, que entende que o futuro dele
deve ser melhor no Fluminense. Então ele já forçou a saída dessa vez, falou que não quer mais jogar no Santos. Ele que inclusive já queria sair no começo do ano, mas após a vinda do Neymar, ele preferiu ficar. O Caixinha também chegou a conversar com ele ali, pedindo para que ele não saísse. E eu acho interessante que o Soteldo, ele é um jogador totalmente descompromissado. Eu sei que ele tem muita habilidade, isso eu não posso negar, e eu digo a você que eu gosto de ver o Soteldo em campo. Tudo bem que ele é um cara que nunca fez gol, né? Mas ele é um cara que dribla, é um cara que não tem medo de partir para cima. Só que a gente não pode negar que o Soteldo não é um cara que tem compromisso com o time. Não é um cara que demonstra vontade em jogar com a camisa do Santos. E se a gente pode cobrar dos jogadores uma coisa, é cobrar vontade. Talvez o Santos possa ir mais à frente se reforçar por um cara que talvez não tenha o mesmo talento que o Soteldo tem. Mas se o cara tiver mais vontade, eu tenho certeza que ele pode fazer pela camisa do Santos muito mais do que o Soteldo fez. Nas últimas 2 passagens de Soteldo, em 2023, que foi quando ele retornou, e desse ano, ele fez somente 2 gols. Esse ano, se eu não me engano, ele nem chegou a marcar. Então, para você ver como é um jogador que ele mesmo se supervaloriza. Ele acredita que ele tem um talento muito maior do que ele imagina. E aí é por isso que ele pisa no Santos, que ele faz o Santos de gato e sapato. Essa é a verdade. E eu espero que seja a última vez que a gente fala de Soteldo aqui no canal. Então, Soteldo, não é por falta de adeus que você está indo embora. Eu sempre gostei de você em campo, mas o que você faz com o Santos, o que você demonstra nas suas atitudes com o Santos é brincadeira. Quero saber a sua opinião a respeito da saída do Soteldo, hein? O que você acha, se ele de fato... Se foi uma boa negociação para o Santos, inclusive o Santos deve receber mais uma boa quantia nessa negociação. Ainda não foram revelados os valores, mas assim que a gente tiver essa informação, eu vou trazer aqui para você no canal, tá bom? Então deixa o seu comentário aí no vídeo, é muito importante. Agora a gente também tem a opção de hypar, hein? Então se você puder, deixa aí o seu hype no vídeo, curta ele também, compartilhe com outro santista. Se ainda não é inscrito no canal Mundo do Santos, se inscreva no canal. Vamos fazer com que o canal Mundo do Santos cresça cada vez mais no YouTube. E mais uma última informação aqui do vídeo, é que agora também no nosso canal, nós temos a Seleção Mundo do Santos. Então se você quiser se tornar membro do canal, você pode se tornar membro, você pode ter a vantagem, por exemplo, de receber vídeos exclusivos, com informações exclusivas para membro do canal, tá bom? Um abraço para você, amanhã estaremos de volta com muito mais notícias, com muito mais informação e com tudo do Santos para você, tá bom? Um abraço e até amanhã.